Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos meditar num texto, num versículo apenas, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Irmãos, a gente vê aqui que Deus criou o homem, né? E Deus criou o homem do pó da terra. Se você pegar o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, está escrito assim, olha, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quer dizer, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Mas Deus criou o homem também do pó da terra, tá? E o Senhor soprou no nariz desse homem o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente, como está escrito no versículo. Então, o homem, ele se assemelha a Deus. Ele se assemelha a Deus, mas ele não é Deus. Entende que uma coisa é você parecer com Deus. Você fala assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa é você querer ser Deus. Porque nós não fomos feitos para competirmos com Deus ou para queremos nos achar, ou para a gente se achar igual a Ele, 100% igual. Nós não somos iguaizinhos a Deus. Deus é soberano. Tá? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele conhece o futuro. Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos, a onisciência é isso, Ele sabe de todas as coisas. Então, quem somos nós para tomarmos as nossas próprias decisões ou fazermos escolhas assim, falar, não, vai ser assim, eu acho que isso aqui está certo, isso aqui vai ser do meu jeito. Eu não aceito isso, eu não aceito que falem assim comigo. Porque Deus é soberano, Deus ele conhece, Ele tem todo o controle nas mãos dele. Deus Ele é Senhor. Deus ele tem um exército de anjos para servi-lo no céu. E quem vai te servir aqui na terra? Quem que você acha que vai poder te ajudar aqui na terra, nos seus afazeres? Pai e mãe, mas pai e mãe podem morrer, podem dizer não. Se a sua esperança nessa vida está no seu pai e na sua mãe, você pode se frustrar, porque seus pais podem morrer, podem dizer não para o seu pedido. Se a sua esperança se limita a um concurso público, a uma faculdade, você pode fazer uma prova e não passar, você pode fazer o curso, não conseguir fazer o curso que você quer. Se a sua esperança se limita à sua carreira profissional, se a sua esperança se limita à sua família, a sua esperança está nessas coisas e não no Senhor, porque eu vou escolher assim, eu vou fazer, porque você se acha muito independente, muito autossuficiente, porque o ser humano ele foi criado à semelhança de Deus, mas ele não é Deus, nós não somos Deus. Nós não temos as qualidades que Deus tem, nós não somos como Ele, sem chance de sermos iguaizinhos a Ele. Então o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Mas Ele criou o ser humano à semelhança dele, só que do pó da terra. Então nós somos muito perecíveis, né? Nós somos seres assim que a gente pode, a qualquer momento, morrer. Qualquer momento você pode ter uma doença, contrair uma bactéria, um vírus, e parar no hospital e morrer. Às vezes não dá nem tempo de chegar no hospital. Porque Deus só fez o homem à semelhança dele. Deus não fez idêntico a ele. Não é 100% igual. Não dá para se comparar com Deus. Entende? E Deus é um ser que ele ama todos. Ele é um Deus justo. Ele não é um Deus injusto. Então a gente vai vendo aqui na leitura da palavra do Senhor que nós somos feitos à semelhança de Deus, mas nós também temos defeitos. Deus é eterno, o nosso corpo não é eterno. A alma até pode ser eterna, né? A alma ela não acaba. Mas ela pode ir para o céu ou para o inferno. Mas o corpo nosso, ele é perecível. E a nossa alma, ela pode ir para o inferno. Entende? Então, assim, o ser humano, ele tem defeitos. Vários defeitos. Se você acorda de manhã, por exemplo, e vai ao banheiro, né, fazer as suas necessidades, você vê que você tem um defeito, você tem algo ali que você está liberando que tem mau cheiro. Você vai ver que o ser humano tem mau hálito, o ser humano ele libera odores. Né? Eu estava aqui meditando agora há pouco, estava pensando, meu Deus, o Deus fez o homem com muitos defeitos. Muitos defeitos. E as pessoas elas se acham melhores do que as outras, sabe?
Todos nós temos defeitos, todos nós. Nossa, Deus fez o homem com muitos defeitos. A gente fala assim, Deus fez o homem perfeito. Não, perfeito é só Deus. Deus fez o homem com defeitos. Então nós temos gases, nós temos mau hálito, nós temos assim impurezas na nossa pele que são liberadas através das acnes. Às vezes a gente tem uma ferida e essa ferida libera pus. Olha quantos defeitos, olha quantas coisas nojentas nós temos. Então assim, é muito mais fácil você viver sozinho do que você viver ao lado de alguém. Se você continuar lendo o texto de Gênesis, você vai ver que lá na frente Deus vai mandar, Deus vai falar assim, olha, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Olha a ideia que Deus está tendo de criar uma mulher para fazer companhia a Adão no jardim do Éden. Porque Deus chegou à conclusão, Deus que é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, chegou à conclusão de que não seria bom que o homem vivesse sozinho. Mas nós, se a gente for fazer uma análise da vida a dois, seja com esposa, filho, pai, mãe, amigos, você vai ver que muitas vezes é melhor ficar sozinho. Porque sozinho a gente tem menos problemas, sozinho a gente não tem que aguentar o defeito de ninguém. Mas aí quando a gente olha pra gente, a gente vai ver que mesmo sozinho você tem defeitos. Como eu falei agora, se você acorda de manhã com mau hálito, é um defeito. Se você vai ao banheiro e você faz suas necessidades, com certeza não deve ser nada cheiroso que sai de dentro de você. É um defeito, é algo que incomoda alguém. Assim como o outro incomoda a gente também incomoda alguém. E o amor ao próximo, quando o Senhor fala assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Poxa, por que Jesus deixou um mandamento tão óbvio, né? Porque um pensa assim, servir a Deus eu tenho que amar alguém. Mas por que ele deixou tão claro assim na Bíblia? Por que ele falou que o segundo mandamento mais importante é você amar o teu próximo como a ti mesmo? Porque amar o próximo é uma coisa muito difícil. É muito difícil, como eu estou falando, Deus fez o homem à semelhança dele. Mas o homem tem defeitos. Às vezes a gente é muito tolerante com o defeito do outro. Se a pessoa soltar um pum do nosso lado, por exemplo, isso já incomoda muita gente. Aquela pessoa é porca. Aquela pessoa é muito assim, muito porca. Se aquela pessoa estiver com mau hálito, nossa, mas não escova os dentes direito. Às vezes a pessoa está jejuando, às vezes a pessoa escovou os dentes já faz algum tempo, mas o ser humano é intolerante com o outro. Mas ele tem mau hálito, ele é assim, ele... Entende? A gente tem mania de reparar o defeito do outro, mas a gente não repara o nosso defeito. A gente não consegue observar que o mesmo defeito que o outro tem, a gente também tem. A mesma pessoa que solta um pum do seu lado e tem um mau cheiro, talvez aquela pessoa não conseguiu se conter, você também um dia pode acontecer de fazer uma atividade física e soltar um pum e a pessoa que está do teu lado te rejeitar e falar, nossa, como você é nojento. Aí você vai falar assim, nossa, mas aquela pessoa é enjoada. Mas você também é enjoado. Porque você incomodou alguém, mas você também, quando é incomodado, você também reclama. Então, quando Jesus fala assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, olha o que Jesus está falando, que é o segundo mandamento mais importante, porque ele já sabia que aqui entre nós teríamos dificuldade de suportar os nossos defeitos. Jesus também fala assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, você está julgando o defeito do outro, o erro do outro, mas olha os seus defeitos, olha os seus erros primeiro. Antes de você tentar tirar a trave do olho do outro, tira a trave do seu olho. Não foi assim que Jesus falou? Vou só pesquisar aqui o versículo que está escrito isso. Só um minutinho para poder mencionar aqui na mensagem. Porque primeiro você tem que tirar a trava do seu olho, não do olho do outro. Primeiro você tem que corrigir os seus defeitos. Então, a palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3, né? O Senhor Jesus questiona assim, olha, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, olha o que Jesus está ensinando, que antes de você tirar o argueiro, algo que está no olho do outro, primeiro você tira a trava do teu olho. Primeiro você tem que olhar para os seus defeitos. Você se acerta primeiro para depois reclamar do outro. Porque como eu falei agora, nós não somos perfeitos.
Deus criou o ser humano e podia ter criado o ser humano igualzinho a ele, com perfeição. Você acha que Deus tem mau cheiro? Você acha que Deus tem necessidade de ir ao banheiro defecar? Você acha que Deus tem necessidade de soltar pum? Né? Deus não tem nada disso, Deus é perfeito, Deus é santo. Sabe, o céu é maravilhoso. Não existe defeito em Deus, mas Ele fez um homem à semelhança dele, só que com alguns defeitos. O ser humano consegue ser chato, o ser humano consegue ser enjoado, porque o ser humano incomoda, o ser humano libera odores. Às vezes não é do corpo da pessoa, mas a pessoa vai fazer, por exemplo, vai na cozinha fazer pipoca. A pipoca cheira a casa toda. Tem gente que se sente incomodado com o cheiro da pipoca do outro. O outro vai fazer uma comida na cozinha que libera mau cheiro. Nem toda comida é cheirosa. Tem gente que não gosta do cheiro da pipoca, tem gente que não gosta do cheiro do bacon fritando, do torresmo fritando. Fede a cozinha, às vezes a pessoa acha que aquilo está com mau cheiro. Tem gente que não gosta do tempero da comida do outro. Tem gente que acha que o outro está incomodando porque está abrindo a geladeira, porque está tocando um instrumento musical, porque está andando pela casa. Então olha como que o ser humano ele produz sons, ele produz cheiro, tá? Ou aquilo que ele está fazendo produz cheiro. O perfume da pessoa, às vezes é um perfume que para aquela pessoa é agradável, mas para o outro não é. Então assim, Deus é perfeito, nós não somos perfeitos, só perfeito é Deus. Isso é o óbvio, né? Que às vezes a gente não para meditar, porque a gente está tão preocupado em reclamar dos outros, do cheiro do outro, do sapato do outro, da roupa que o outro está usando, sabe? Da escolha que o outro fez na vida. Então a gente está tão preocupado com isso, em reclamar dos próximos, que a gente esquece de olhar para os que nós temos os mesmos defeitos que aquela pessoa, só que de outra forma. Às vezes o seu defeito não é chegar atrasado demais. Tem gente que chega muito atrasado, mas você tem um defeito de esquecer as coisas, ou de reclamar demais, ou de fazer muitas críticas às pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, alguns têm defeito também de querer aconselhar demais as pessoas. E isso também é um defeito. Você querer aconselhar demais, sabe? Você achar que você sabe mais do que o outro. Eu acho que aquela pessoa tinha que fazer isso da vida dela. Eu acho que aquele outro tinha que fazer. Isso incomoda também o próximo. Você querer aconselhar. Às vezes a pessoa não quer ouvir esse conselho. Você fala assim, mas eu dei um conselho. Eu acho que ela podia seguir esse caminho. Eu acho que aquele homem tinha que seguir esse caminho. E assim como às vezes a gente, gosta muito do conselho que as pessoas dão pra gente, porque a gente vê que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer pro nosso futuro, a outra pessoa também não quer ouvir um conselho que não tem nada a ver com o que ela quer pro futuro dela. Porque cada conselho vem da sua opinião pessoal, daquilo que você acha que você sabe da vida. Às vezes a gente acha que sabe mais do que o outro. Às vezes a gente acha que a gente poderia fazer uma escolha melhor. Se eu fosse aquela pessoa, faria essa escolha. Então você também tem a oportunidade de viver uma vida. Você está dentro da sua casa, que é o seu corpo. Então faça você as suas escolhas. Não queira que o outro escolha aquilo que você, se estivesse no lugar dele, você faria se tivesse isso. Porque você não conhece o jeito da outra pessoa, a personalidade, os sonhos que estão ali dentro daquela pessoa. Cada coração, cada pensamento, cada pessoa tem um coração, um pensamento. Às vezes, para uma pessoa, um salário alto é mais importante, para outra, uma qualidade de vida é mais importante. Para uma pessoa, um concurso público é importante, para outra, construir uma família é mais importante. Então, as pessoas elas pensam muito diferente. E elas têm gostos também muito diferentes. E a gente vê que Deus, por mais que a gente pense que é mais fácil viver sozinho, porque a gente não aguenta os defeitos do outro, o cheiro, o barulho, a opinião alheia, sabe? A gente não tem discussão quando a gente está sozinho em casa, poxa, ficar sozinho em casa é muito bom. Né? Eu chego em casa, não tem ninguém falando no meu ouvido, eu abro a geladeira, eu como o que eu quiser. O cheiro que tem ali não me incomoda, eu vou fazer pipoca, o cheiro da pipoca que eu amo comer pipoca, entende, irmãos? Então aquilo não me incomoda, o barulho da minha pipoca não me incomoda, na panela, estourando, o som que eu produzo não me incomoda. Mas quando você vai viver com outra pessoa, você vai ver que, assim como aquela pessoa te incomoda, você também incomoda ela. Entende? E a convivência a dois é muito difícil, seja com seu pai, com sua mãe, com seus colegas na escola. Você vai na escola, por exemplo, beber água no bebedouro, você vai ter que entrar na fila para beber água, para encher sua garrafinha. Você vai no banheiro, você vai ter que esperar o outro sair do box do banheiro para você usar. O cheiro do outro vai ficar ali, entendeu? O mau cheiro vai ficar ali, do outro que usou o banheiro. Todos nós produzimos mau cheiro, só que o mau cheiro do outro incomoda.
o barulho do outro incomoda, os defeitos do outro incomoda, mas a gente também tem defeitos. A gente também tem. E quando Jesus fala para amar o próximo como a ti mesmo, é justamente você ser tolerante com os defeitos do outro. Você não é tolerante com os seus defeitos. Se você deixa, por exemplo, o seu celular cair no chão e ele trinca a tela do celular, você vai ter que comprar outro celular, você vai ter que gastar dinheiro. Porque você sozinho conseguiu destruir seu celular. Você deixou ele cair, e sabe, ele rachou a tela toda, já não tem mais jeito, tá muito feio, tá muito acabado o celular, não vale a pena trocar a tela. Então você errou, deixando esse celular cair. Você bateu o carro, você vai ter que pagar o seguro do carro. Assim você vai ter que aprender a amar o próximo. Amar aquela pessoa que pegou o seu carro, bateu o carro e vai te deixar no prejuízo. Essa pessoa vai ter que pagar o seguro do carro, você vai ter que esperar esse carro ser consertado. Você vai ter que comprar um outro celular para essa pessoa que deixou cair, que é essa pessoa que errou. Entende? Então o erro, quando é o nosso erro, a gente sempre dá uma desculpa, foi sem querer. Eu não vi, meu Deus, eu errei por causa disso. A gente dá mil uma desculpas, sabe? Eu tava com dor de barriga, foi sem querer, né? Quando a pessoa erra, assim. Mas quando o outro erra, o outro é porco, o outro é relaxado, o outro é burro. Você não viu, não, você tem que prestar atenção nas coisas. E a gente se acha no direito de tratar outra pessoa com muita ignorância. Sabe, a gente acaba sendo muito intolerante com o próximo. Jesus fala claramente, olha, você tem que amar o teu próximo como você ama você mesmo. Se você errasse na vida, você ia querer ser tratado dessa forma? Mas ela bateu o carro. Como é que pode? Não presta atenção nas coisas. Você não presta atenção nas coisas. E daí vão vir as contendas dentro de casa. Mas você sozinho, você também erra. Nós sozinhos, nós erramos o tempo inteiro. Porque Deus criou o homem como... O homem não é onisciente como Deus. A gente não sabe de tudo. O homem não é onipresente. Você não está em todos os lugares. Você não pode ouvir todas as conversas. Você não são mentes e corações. Então, assim, a questão do perdão, quando Jesus manda a gente perdoar o próximo, é porque nós somos capazes de julgar ninguém. Porque nós também erramos. Nós também somos suscetíveis a quedas. O único que não vai cair, que não vai errar é Deus. Porque Deus conhece o coração de todo mundo. Ele não cai na lábia de ninguém. Olha, Deus não cai em golpe. Deus não erra. Deus não vai bater carro, Deus não vai deixar o celular cair no chão e quebrar. Deus não vai esquecer a botija, o fogão ligado, a casa não vai pegar fogo, porque Deus não erra. Deus é livramento muitas das vezes pra gente. Mas se Deus não deu um livramento é porque Ele permitiu que isso acontecesse. Então a gente vai ter que aprender a ter paciência com as pessoas. Igual uma criança, às vezes a criança risca o sofá, a criança é inocente. Um dia você também foi criança, aí você vai bater nessa criança de uma forma assim muito agressiva, muito violenta, porque ela não sabia, ela achou que aquele desenho no sofá ia ficar bonito, sabe? Ela não tinha noção de que a mãe ia ficar tão irada com ela. Aí xinga a criança, sabe? Você dá uma xinga. Eu não vou insistir mais, se você corrigir a criança, isso não é errado, mas existem pais que são muito agressivos nas palavras, violentos, xinga, amaldiçoa, porque a criança errou. E Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, mas o homem não é perfeito. O homem não é perfeito. Tá? Deus poderia ter feito o homem super cheiroso. Você poderia, por exemplo, imagina se cada pessoa de cada um de nós tivéssemos um cheiro excelente. Sabe, a pessoa ia soltar um pum com cheiro de flor. Outra ia soltar um pum com cheiro de fruta, de manga, de abacaxi, de pera. Imagina que maravilha seria a convivência. Você ia fazer questão de estar grudadinho com todo mundo. Eu quero ficar junto com vocês. Mas Deus fez questão de fazer o homem do pó da terra com defeitos. E ele ainda ele fez questão de afirmar, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai ter que amar essa pessoa com defeitos. Então, mas a convivência a dois é difícil. Mas Deus, vi que não é o bom que o homem vivesse só. E esse companheirismo não precisa ser um companheirismo do seu marido, da sua esposa. Pode ser o companheirismo do seu pai, da sua mãe. No local de trabalho, na igreja. Você vai ter pessoas ao seu redor. Você pode morar sozinho numa casa. Mas você vai ter que sair. Você vai ter que conviver com a vizinhança. Você vai na padaria, você vai conversar com o padeiro, com a moça da padaria. Você vai para a igreja, você vai conversar com o pastor, com a irmã que está do seu lado. Às vezes a irmã que está do seu lado vai fazer algo que vai te incomodar. E você pega um bebê quando ele nasce, você tem que trocar a fralda desse bebê. Esse bebê tem um mau cheiro já quando nasce. Ele libera suas fezes ali, você tem que trocar, você tem que dar banho, tem que ter paciência, acordar de madrugada. Mas você faz tudo isso porque você tem amor àquele bebê, àquele filho, sabe? Tem mãe que deixa pra babá fazer tudo sozinha. Mas tem mãe que sente prazer de trocar a fralda do seu próprio filho.
dar banho mesmo que tenha mau cheiro, mesmo que aquela criança acorde de madrugada. Para aquela mãe aquilo é prazeroso. Porque aquela mãe tem amor por aquele filho. Assim é Deus com as almas. Ele tem amor mesmo que as almas tenham defeitos. Ele quer que a gente cuide dessas almas, que a gente tenha a paciência. Você pratica a paciência porque o amor é paciente com as pessoas que estão ao teu redor. E elas vão errar, elas vão ter defeitos. Assim como a mãe tem paciência com o seu filho que está ali com mau cheiro, né? Você tem que trocar a fralda daquela criança. A criança toma mamadeira, daqui a pouco ela está gofando no seu colo. Então, assim, tudo aquilo tem mau cheiro, suja sua roupa toda, mas você tem paciência com aquele bebê. Você não vai espancar aquele bebê porque ele gofou na sua roupa. Você não vai bater naquela criança porque ela tem que trocar a fralda dela de novo. Você vai ter que ter paciência, porque você tem amor por essa criança. Assim, nós temos que ter amor ao próximo, de tolerar. O outro deixou o celular cair no chão, quebrou, ok, errou. Aí o liquidificador caiu no chão. Aí essa pessoa errou aqui, essa pessoa errou ali. Existem pessoas que você já sabe que vão errar. Então, se você sabe que essa pessoa vai errar, não confie nela, porque o ser humano é falho. Né? Jeremias ele vai falar assim no livro: maldito é o homem que confia no homem. Por que você vai confiar tanto numa pessoa que é tão falha? Que uma pessoa que é igual a você, olha para você, como você é suscetível a erros, né? A queda, a ser enganado. Às vezes os nossos próprios pensamentos, o nosso achismo nos engana. Aí você vai confiar demais no seu pai, na sua mãe, no seu marido, no seu filho, no seu chefe, nas pessoas, nos seus amigos. Aí depois você vai falar assim: eu tenho um ódio daquela pessoa porque ela me enganou, aquela pessoa errou, aquele profeta passou uma profecia errada, aquela pessoa errou, me prejudicou. Mas você não consultou a Deus, você não pediu a Deus uma confirmação daquele conselho que seu pai, que sua mãe, que aquelas pessoas, seu marido te deu, que o pastor da sua igreja te deu. Você não foi consultar na palavra, você ficou confiando no homem. E nós somos muito falhos. A gente erra muito, a gente tem a mania de julgar o erro do outro. O tempo inteiro a gente está reclamando das pessoas que erram. Fulano erra nisso, aquele outro erra aqui. Mas nós também, se a gente não vigiar, a gente comete os mesmos erros. Ah, não, mas eu nunca chego atrasada. Você pode nunca chegar atrasado, mas você tem outros defeitos. Você pode nunca falar mal dos outros, mas você tem outros defeitos. Ah, eu nunca faço isso, eu nunca esqueço de nada, mas você tem outros defeitos. Às vezes a pessoa tem muito compromisso com o trabalho, com o estudo, mas tem pouco compromisso com outras áreas da vida, com a área espiritual, com a família. A pessoa é muito certinha numa área, mas em outra área ela vai errar. Em alguma área você vai errar. E o que o Senhor quer é que nós sejamos mais tolerantes com o próximo. Que a gente pratique o amor, que a gente pratique essa paciência. Ah, mas eu quero viver sozinho, porque viver sozinho é mais fácil. Ok. Morar sozinho não é pecado. Ser solteiro não é pecado. Ficar viúvo e permanecer solteiro, se divorciar, para quem... Às vezes a pessoa não foi possível permanecer numa união a dois, né? Às vezes o cônjuge manda o outro para fora de casa, o outro, ou então praticou o adultério, né? Enfim, às vezes a situação não foi favorável nesse casamento, não quer casar de novo, ok. Mas em algum momento da vida você vai ter que tolerar alguém. Você vai ter que tolerar o erro de alguém, você vai ver a pessoa errando na sua frente, você vai ter que ter paciência, praticar a paciência com aquela pessoa. Não é em casa, mas é no trabalho, é na igreja. É a irmã que chega atrasada. É a outra irmã que ainda não tem o compromisso que você tem com a obra de Deus, não tem o mesmo amor pela obra de Deus que você tem. Que ainda não sabe toda a palavra de Deus, a Bíblia, não conhece a Bíblia toda, você vai ter que ter paciência para explicar. É um filho que está morando com você, é um sobrinho, é um neto, que às vezes vai entrar na sua casa com o pé sujo, você acabou de limpar a casa. Entende? Às vezes é o cachorro que entra na sua casa com a patinha suja, fez xixi no sofá, olha só. E você vai ter que ter paciência com o animal. Então as pessoas hoje elas estão muito intolerantes. Por qualquer motivo elas reclamam umas das outras, brigam e tratam o outro com muita ignorância, às vezes até com violência. Violência quando não é física, é uma violência verbal, sabe? E a gente precisa aprender que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem do pó da terra, mas Ele não criou o homem perfeito, porque perfeito é só Ele que é perfeito. Ele poderia ter criado você perfeito, eu perfeita, poderia. Ele é Deus, ele poderia, mas aí a gente ia cair no erro de Lúcifer. Lúcifer era tão bonito, era tão perfeito no céu, não tinha nenhum outro anjo tão belo quanto Lúcifer.
que ele se exaltou e ele queria ser como Deus. E ele quis ser como Deus. Então Deus, ele não fez a gente perfeito para a gente não se exaltar demais, a gente não querer ser como ele e perder a nossa salvação. Deus perdeu 1/3 dos anjos do céu porque o Lúcifer convenceu todos eles ali a se rebelar contra Deus. Eles se rebelaram. Então, assim, se Deus fizer um homem muito perfeito, o homem vai querer ser como Deus, e ele não quer isso. Deus abomina a soberba. Ele não aceita. Então, assim, isso incomoda muito a Deus quando o ser humano ele se acha perfeito demais. Porque quando você se acha melhor que o outro, porque você é mais cheiroso, porque você não chega atrasado, porque você não erra, porque você não peca, porque você é muito santinho, porque você nunca traiu sua mulher fisicamente, porque você sempre dá dízimo, porque você é muito perfeito, você estuda, tira as melhores notas, porque você é muito dedicado, porque você é o melhor instrumentista, porque você é o mais bonito. Quando você começa a se sentir assim, você tá pecando. Existe uma soberba no seu coração que tem que ser tirada de você. Você precisa pedir ao Senhor para te diminuir. Então tira isso de mim. Porque se você, em alguma área da vida, você se sente melhor do que o outro, então que você ajude o próximo. Divide isso com alguém. Se você toca melhor que o outro, ensine música ao outro. Se você sabe mais matemática, ajude o outro na atividade de matemática. Tenha paciência. Se você é um jovem que gosta de estudar, você sempre foi muito bom na escola, então tenha paciência com o outro que não tem a mesma paciência que você para estudar. Ou não tem o mesmo incentivo. Talvez tenha incentivo, mas não gosta, ainda não amadureceu a cabeça dele ainda para isso. Então, assim, isso vale para as crianças, para os adolescentes também, na escola. Paciência com o coleguinha que chegou atrasado. Esqueceu a atividade era em grupo, ele esqueceu uma parte da atividade em casa. Paciência, porque você também pode errar. Você não sabe como foi o dia da pessoa, você não sabe a rotina daquela pessoa como é. Né? A gente está tendo, hoje em dia tem algumas jovens aí com déficit de atenção, autismo. Então, paciência, porque você não conhece, a gente não conhece 100% ninguém. Ninguém é obrigado a se casar, nem ficar casado a vida inteira. Não sou obrigada. Existem pessoas que falam, não, mas eu não sou obrigada a ficar casado com ele. Eu não sou obrigada a ficar a vida inteira casado com ela, eu já dei muitas chances. Amém. Então, se o ideal é separar e ficar sozinho, nesse contexto da história, da sua história de vida, mas que você saiba que outras pessoas também têm defeitos, inclusive você tem defeitos. O defeito de um é soberba, e o defeito do outro, qual vai ser? Aquela mulher era soberba demais, era autoritária demais, mas quem colocou aquela mulher como na posição de esposa? Foi você. Então você também errou quando escolheu aquela mulher. Porque aquele homem era muito... era um homem que vivia na prática da prostituição, me traiu várias vezes, mas quem aceitou se casar com aquele homem? Quem colocou ele na posição de seu marido? Não foi Deus. Deus não desceu do trono para te colocar ali como esposa daquele homem e como marido daquela mulher. A palavra do Senhor fala em Provérbios que a casa e a herança vem dos pais, mas do Senhor é a esposa prudente. E a maioria dos jovens hoje, a maioria das pessoas não se casaram em Cristo. Se casaram pela carne. E a carne é corrupta. A palavra do Senhor fala claramente que o que semeia da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Então as pessoas estão plantando conforme a carne. A mulher é agradável aos olhos. Então ela é escolhida assim. A maioria dos jovens escolheram assim. Sabe, é como se a mulher fosse uma boneca. Então você chega na loja e você vê várias bonecas ali. Eu vou dar um exemplo, a boneca Barbie. Aí você tem a Barbie loira, a Barbie negra, a Barbie morena, clara, a Barbie ruiva. E aí o homem pega aquela mulher como se fosse aquela boneca na caixa e leva para casa. Não, eu vou casar com essa daqui. Aí eu conversei, é legal, é a irmãzinha da igreja, ou é a moça que está no mundo. E, enfim, aí quer trazer para a igreja. O diabo se transforma num anjo de luz. A pessoa fala que se diz evangélica, começa a dizer que serve a Deus e quer casar e casa. O casal se casa e lá na frente vai vendo que aquela pessoa não era aquilo que ele imaginou, porque a pessoa vai mudando e Deus já conhecia as mudanças que iam acontecer na vida daquela pessoa. Era uma mulher que era médica e agora não quer ser médica mais. Era uma mulher que era professora e agora quer virar advogada. Uma mulher que trabalhava e agora não trabalha mais. Era um homem que atuava numa área profissional e de repente mudou de área. Era um advogado que agora vai virar juiz e vai ter que mudar de estado, porque passou no concurso e vai ter que ir para outro estado, e Deus já conhecia essas mudanças.
E essas mudanças muitas vezes geram reclamação, porque eu não quero morar lá, eu não quero fazer isso, não sei para que você foi fazer essa prova, não sei por que você está estudando para esse concurso, se você passar eu não vou morar, eu não vou mudar de estado, e começam as discussões. Então, assim, a luta começa a acontecer, por quê? Porque existe uma batalha espiritual na vida dessa família. Muita coisa não foi Deus que escolheu, muito casamento foi o homem que arrumou, porque agradou a carne. É um rapaz que tinha dinheiro, era um rapaz bonito, ou então um rapaz que parecia ser muito inteligente, algo que naquele momento da vida encantou, agradou os olhos. E algumas pessoas ao longo dos anos continuam agradando os olhos, mas não agrada o espírito. Porque você vai vendo que as lutas espirituais são muito grandes. Para ouvir um louvor é difícil, o louvor incomoda. Um louvor pentecostal me incomoda. Se for uma música gospel, mundana, a pessoa até escuta, mas se você colocar um louvor da harpa, um corinho de fogo, a pessoa se incomoda. Se você vai ouvir uma mensagem da palavra do Senhor, incomoda. Se você vai fazer algo para Deus, incomoda. Se você fizer para o mundo, não incomoda. Se você for estudar mais, trabalhar mais, isso não incomoda tanto, mas as coisas do Senhor, quando você está na direção do Senhor, a direção do Senhor também incomoda. Ah, mas morar naquela cidade, morar naquele estado, ir para aquele país frio, eu não vou. Ah, porque aqui é quente, porque lá é frio, porque lá todo lugar vai ter um defeito. Porque quando a gente está na direção do Senhor, do Espírito Santo, a direção do Senhor incomoda. O diabo faz tudo para te tirar do centro da vontade de Deus, para causar medo em você, para criar confusão dentro de casa. Então, isso daí é uma escolha que a pessoa é uma escolha feita pela pessoa, não pelo Senhor. E aí a pessoa vai criticar: eu nunca mais vou voltar para aquela mulher, eu nunca mais vou voltar para aquele marido, eu nunca mais vou voltar a viver com aquela pessoa. E tudo bem, não precisa voltar. Mas saiba que não foi uma escolha do Senhor, foi uma escolha sua. Ah, mas aquela pessoa errou muito comigo. Aquela pessoa vacilou demais na vida. Nossa, o que aquela pessoa fez é muito difícil de suportar, não consigo mais viver com ele ou com ela. Mas entenda claramente que não foi o Senhor Jesus que errou. Foi você que errou. Entende? Você que errou, porque naquele tempo da vida você não estava na presença do Senhor do jeito que deveria. Não estava na posição que Deus queria. E aí você foi lá e escolheu a mulher errada, o marido errado. E agora está vivendo as consequências. Chega uma hora da vida que às vezes não dá mais para conviver dentro de casa. Os conflitos são muitos, ou às vezes a pessoa até te manda embora. Sai daqui, não quero mais saber de você. Amém? Glória a Deus. Ah, mas eu não quero voltar, mas vai ter que perdoar. Liberar perdão vai ser muito difícil, porque primeiro você vai ter que se arrepender do que você fez, que foi lá atrás se casar. Entende? É o arrependimento de ter se casado com aquele homem, com aquela mulher, porque foi você que escolheu do seu jeito, não foi o Senhor que escolheu. Entende? Que qualquer outra pessoa teria defeitos. Se você escolhesse, se você fosse assim: Senhor, prepara minha esposa, prepara o meu marido, essa pessoa também teria defeitos. Como eu falei aqui, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós temos defeitos. Aí eu fui dando exemplos no início da mensagem, da pessoa que tem gases, né, libera pum, solta pum, ou então a pessoa que vai ao banheiro, fazer suas necessidades, já é um defeito, um mau hálito. Mas entende que existem defeitos que a gente aguenta. Existem defeitos que a gente vai aguentando porque a gente vai praticando a paciência. Quando você tem amor por aquela pessoa. Eu dei o exemplo da mãe, quando ela pega o seu bebê, e ela limpa, ela troca a fralda. Por pior que seja o cheiro das fezes da criança, mas existe um amor dessa mãe por esse bebê. É prazeroso você dar banho no seu bebê. Por mais que ele gofe em cima de você, manche aquele vestido bonito que você foi para a igreja, sabe? Você passou perfume no vestido, depois gofou o vestido todinho depois de mamar. Mas é prazeroso estar com aquele bebê no colo. É muito gostoso olhar para ele no carrinho de bebê, ver a bochechinha dele, ele chupando a chupetinha. É muito bom estar com ele. Então, assim, aquele defeito, ele acaba sendo, assim, amenizado pelo amor que essa mãe sente por esse filho. É um defeito tolerável. Entende? É um erro, entre aspas, mas é um erro tolerável. A criança errou, o avô foi em cima da mãe. A criança errou, a criança fez as suas necessidades e vazou a fralda, fez xixi na cama. A criança já está de calcinha, de sunguinha, faz xixi na cama. Ela errou, mas você não vai bater na criança por causa disso, você não vai espancar seu filho por causa disso.
Você vai conversar, você tem que aprender a controlar seu xixi, né? Você vai limpar o colchão, porque você tem amor por essa criança. Você vai bater na criança porque ela fez xixi na cama? Você vai espancar essa criança por causa disso? Claro que não. Tem um pai e a mãe que está fazendo isso, está precisando se converter, está precisando voltar para o Senhor Jesus, porque essa pessoa está precisando ter controle. Não é possível que você vai espancar uma criança porque ela não tem controle ainda das suas necessidades. A criança é inocente. Entende? Então, assim, é tolerar o defeito do próximo. Um dia você também foi criança, um dia você também fez xixi na cama, um dia você também errou. Fez xixi, molhou o tapete, o chão. E seus pais tiveram que ter paciência com você. Entende? Um dia talvez você teve preguiça também de estudar, tirou uma nota baixa. Então, a paciência, entende? O amor é paciente, está escrito na palavra do Senhor. Mas é claro que o amor aqui que eu estou falando é um amor que existe limites também. Tudo tem limite. Você não vai conviver com um homem que espanca você, que bate na sua cara o tempo inteiro. Você vai perdoar? Vai. Mas você vai perdoar no joelho. Você vai falar, Senhor, eu quero liberar perdão, mas eu não quero voltar a conviver. Eu quero que o Senhor liberta e salva, mas não traz de volta. Eu não quero voltar a conviver com ele, porque eu já sei que os defeitos dele, para mim, não são toleráveis. Eu não consigo suportar mais. Porque a pessoa certa, estou falando no contexto de um casamento, tem defeitos que você aguenta. Deus não vai te dar um fardo maior do que você aguenta. São defeitos que você vai aguentar. Tanto que Jesus fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o fardo que Deus coloca é leve. Só que as pessoas elas estão indo buscar um cônjuge no mundo, um rapaz bonito, uma moça bonita, ou estão na igreja escolhendo conforme a carne, conforme tem sido orientado por alguns pastores. Você tem que conversar, ver se a pessoa tem a ver. Mas as pessoas mudam. Você conversa com a pessoa hoje, ela pensa de um jeito, daqui a 10 anos, de outro jeito, vai pensar de outro jeito. Você casa com um médico hoje, daqui a 10 anos ele está estudando para ser juiz. Você casa com um advogado hoje, daqui a 10 anos ele passa numa prova. Ele falou, não, eu vou ficar aqui no estado, daqui a pouco você descobre que ele fez uma prova e vai ter que morar em Curitiba, e você mora em Porto Alegre, então mudou tudo, a vida vai mudar. E aí você fala, não, jamais vou sair daqui desse estado, mas as coisas mudaram. Então o Senhor conhece as mudanças, o pensamento vai mudando. O próprio Espírito Santo vai trabalhando no coração para convencer a pessoa de ideias novas. Então o casal ele tem que pensar nisso. Poxa, o Senhor sabe do futuro. Não adianta olhar para uma mulher ou para um homem como se fosse uma boneca Barbie, um boneco Ken. Ken, para quem não sabe, é o namorado, o marido, sei lá, da Barbie. Porque aquele boneco ali, ele não tem pensamentos. O boneco, a boneca não envelhece. Eles não envelhecem, eles continuam daquele jeito, sabe? Você coloca a roupa que você quer na bonequinha, você arruma o cabelo, você... Poxa, é tudo perfeito, mas um ser humano, ele tem pensamentos, ele tem gosto. O ser humano, ele produz mau cheiro. Como eu falei, poxa, imagina se todo mundo soltasse um cheiroso, né? Um cheiro de manga, o outro com cheiro de abacaxi, o outro com cheiro de flor. Poxa vida, eu ia querer ficar perto dessas pessoas. Eu ia abraçar todo mundo. Imagina que maravilha, não seria... Imagina você casar com um homem que solta um cheiro de eucalipto. Você ia dormir abraçadinho com ele. Ele acorda já com cheiro de eucalipto na boca, muito cheiroso, ou cheiro de hortelã. Entende? Seria muito mais fácil a convivência a dois. Mas a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não está escrito na Bíblia que Deus fez o homem perfeitinho igual a ele, 100%. Não é assim. Então você vai casar com a pessoa vai acordar com mau hálito, a criança vai acordar com mau hálito. Depois de uma certa idade, a criança tem mau hálito, ela também tem que escovar os dentes. Aí ele dá o filho, mas esse filho ele vai vir com algumas características, dentre elas qualidades e defeitos. Então vai ter coisa que você vai olhar nessa criança que você vai falar, nossa, meu filho é inteligente, gosta de estudar. Mas por outro lado, ele deixa tudo bagunçado. Ele bagunça a casa toda. É uma criança que gosta de estudar, mas é uma criança sedentária, tem preguiça de praticar esportes, não gosta de comer verdura. Já tem defeito essa criança. E você vai ter que tolerar essa criança. Você não pediu a Deus esse filho? Ou você um dia desejou ter? É uma criança, então é um ser humano, é igual o marido também. Poxa, ele tem uma qualidade, ele trabalha muito, ele ganha dinheiro, ele paga as contas, mas por outro lado, ele tem dificuldade de se resolver nessa área aqui. Isso aqui, para ele é difícil ser organizado, ou então ter mais tempo para a família, ou então é uma pessoa que não consegue dormir direito em casa.
porque trabalha demais, ou porque estuda demais, ou é uma pessoa boa, mas é uma pessoa que tem esse defeito. Muitos são os defeitos que as pessoas têm. Eu não posso mencionar todos aqui. A mulher é a mesma coisa. O problema é que lá atrás, antes de você se casar, eu já conhecia os defeitos desse homem e dessa mulher. E ele já sabia o que vocês passariam ao longo dos anos. Né? Algumas pessoas estão já falando para mim assim, eu fiquei casado há mais de 50 anos, né? Tem mais de 50 anos que eu estou casado, mas foi aos trancos e barrancos. E quando eu vou ouvir a história de vida da pessoa, por que ela se casou? Casou na época sem instrução, né? No caso, essa pessoa falou para mim, eu casei na época, não sei nem por que eu casei, que eu não tinha emprego, eu não tinha estudo, não tinha nada. E o pior, casou com uma mulher que estava fora da igreja. Foi o que eu conversei, eu falei, o jugo não pode ser desigual. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas ela traz para a igreja os hábitos do mundo, ou seja, está na igreja ali de corpo, mas assim, é como se a pessoa estivesse dentro da igreja, mas ainda não mudou de vida. Toma Santa Ceia, canta, prega, a pessoa fica ali 10, 20 anos falando, meu marido agora mudou, minha esposa agora mudou. Não, agora ele mudou, agora ele se acertou com Deus, agora ela se acertou com Deus. Toda hora a pessoa sabe, não, mas agora minha mulher mudou, agora ela está na igreja, ela deu dízimo, ela deu oferta, não, mas agora meu marido mudou. Agora ele se acertou, agora parou, agora as brigas pararam em casa. Não, agora o casamento vai dar certo. Meu casamento, a pessoa fica, sabe, sempre com uma esperança nova, sempre daquela outra pessoa mudar. Porque o casamento na mente daquela pessoa talvez tenha algum valor, né? Então não posso separar, não, ele mudou, agora ela mudou. Agora vai, parece que agora vai firmar. E nunca firma quando você pensa que nós já se passaram 10, 15, 20 anos e a pessoa até vai à igreja, mas não muda. Dentro de casa sempre, sabe, guerras e mais guerras. Dentro de casa é difícil por causa desses conflitos de comportamento. Algo que Deus lá atrás já sabia que ia acontecer ao longo de 20, 30 anos. Então a pessoa vai suportando aquilo dali. Né? Principalmente quando as pessoas são jovens, elas ainda têm aquela vontade, aquele gás para viver a vida, beleza física, entende? Mas chega uma hora que a pessoa olha para trás e fala assim, agora eu estou com quase 50 anos ou com mais de 50 e quando olha para trás você fala que foram 15, 20 anos, mas aos trancos e barrancos, foram 30 anos, mas foi muito difícil. Por quê? Porque foi uma escolha da sua carne. Não foi uma escolha direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Entende? A Bíblia fala que a casa e a herança vem dos pais, mas o Senhor é a esposa prudente. Eu acredito que o marido prudente também vem do Senhor. É Ele que prepara. Porque Ele sabe dessas mudanças que acontecem ao longo dos anos. Se você olhar para a sua vida, há 10 anos atrás, você com certeza tinha projetos de vida diferentes. Muitas coisas mudaram. Dificilmente você não mudou a sua forma de pensar, a sua opinião acerca de algumas áreas da vida. Todos nós mudamos. Então, o Senhor é o único que conhece o futuro. Você é o único que conhece o futuro. E aí a pessoa, quando ela se encontra nessa situação, ela tem que aprender a praticar a paciência. Aprender a esperar o tempo do Senhor para as coisas se acertarem. Às vezes não se acerta, às vezes vai ser no final de vida que essa pessoa talvez vai mudar, vai se arrepender e vai se salvar. Porque o Senhor Antônio Jesus também não é obrigado a recolher o seu cônjuge para você ser livre para casa de novo. Ele não tem essa obrigação. Ele está dando tempo, uma oportunidade nova todos os dias para essa pessoa mudar de vida. Entende? Algumas pessoas demoram anos para falecer, o Senhor vai dando aquela oportunidade para aquela pessoa. Tem gente que tem 80 anos já de idade e ainda não mudou de vida, por mais que a pessoa fale de Deus, mas a pessoa ainda não entendeu que ela precisa aceitar Jesus em todas as suas atitudes. Aceitar Jesus não é só ir na igreja, aceitar se batizar nas águas, é você aceitar Jesus, aceitar os ensinamentos do Senhor Jesus, aceitar liberar perdão, aceitar a ajudar o próximo, aceitar mudar o seu estilo de vida, aceitar que você errou, que você tem errado, aceitar que nós temos que mudar, sabe? É que a gente tem que praticar a palavra do Senhor. A pessoa não aceita, a pessoa está preocupada ainda com a vida aqui na terra. E são 80 anos de idade que Deus já deu para essa pessoa, mais de 80 anos, né? Tem gente que Deus deu. Algumas pessoas viveram muito aqui na terra. Eu acho 80 anos muito tempo para se viver. E quando a pessoa chega, se essa pessoa morrer e for para o inferno, porque não se consertou com Deus aqui, ela vai quando chegar no inferno não vai ter como voltar. Fala assim, eu vou lá na terra me acertar, não vai ter jeito mais. Então assim, você vai falar que Deus não amou essa pessoa? Deus amou, Ele deu muito tempo. Deus dá muito tempo para o ateu, para o espírita, para a pessoa da Umbanda, do Candomblé, porque são pessoas que ainda não conhecem Ele, que não creem nele. Não acredita na palavra do Senhor. Deus dá muito tempo para esses irmãos que estão na igreja praticando pecados ilícitos, praticando a prostituição,
essas irmãs vaidosas que estão dentro da casa do Senhor, mulheres autoritárias, pessoas que estão em cima do altar da igreja praticando diversos pecados. O Senhor tem dado tempo, mas uma hora esse tempo vai acabar. Entende? Então, para algumas pessoas, o tempo já acabou. Olha, para mim já chega, não dá mais para permanecer nesse relacionamento. Não dá mais para conviver com esse pai, com essa mãe, com esse filho, com essa filha, não dá mais para conviver com esse irmão. Amém? Pode ser que não dê mais para conviver. Mas você vai ter que entender que você também errou em ter escolhido essa pessoa para conviver, ou talvez ter prolongado o seu tempo do lado dessa pessoa. Entende? Algumas pessoas prolongaram o seu tempo do lado, algumas pessoas, jovens, prolongaram o seu tempo na casa do pai e da mãe. Já poderia ter saído de casa mais cedo. Alguns pais prolongaram o tempo dos filhos na casa deles. Já poderia ter deixado o filho embora, fica insistindo para o filho permanecer em casa. Algumas mulheres prolongaram o tempo de um casamento frustrado. Sabe, não aceita que o marido pegue as coisas e vá embora, fica ameaçando o homem que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes quer prender o marido por causa de dinheiro, ou por um casamento para a sociedade, quer manter um casamento social, tem vergonha de falar que vai se divorciar. Não quer ficar sozinha, prefere viver o inferno do que viver sozinha. Alguns homens prolongaram seu tempo do lado de algumas mulheres, escolheram aquela mulher, escolheram aquele homem. Aí sai de casa frustrado, eu nunca mais quero viver com aquela pessoa. Aquela pessoa, para mim, já esquece, morreu. Porque foram 10, 20 anos vivendo uma vida ali difícil, foi difícil a convivência. Foi aos trancos e barrancos. Foram 30 anos aos trancos e barrancos, foi difícil a convivência. Mas saiba que não foi só o outro que errou, você também errou ao longo dessa convivência. Entende? E quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é justamente isso, é você entender que você também tem defeitos. A escolha daquele casamento já foi um erro seu, já foi um defeito. Porque está trazendo consequências ao longo da vida e no final da vida. Ao longo depois de 20, 30 anos, é você perceber que não dá mais. Entende? Então, foi um defeito, foi um erro seu e da outra parte também. Entende? E que ambas as partes toleraram os defeitos uns dos outros. Se você sentar com o seu ex-marido, com a sua ex-esposa para conversar, ela vai listar os seus defeitos. Ela vai listar. Mas tem alguém, existia alguém, Deus prepararia alguém para você que suportaria os seus defeitos com menos. É como se você fosse um fardo menos pesado para o seu cônjuge. Entende? Todos nós somos um fardo para alguém. Mas o fardo que Deus escolhe é menos pesado. Jesus disse, tomará sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, Deus escolhe um fardo menos pesado, porque Ele sabe que cada um de nós consegue carregar. Se você pegar uma bolsa muito pesada e dar para uma criança de 4 anos para carregar, ela não vai carregar. Ela não suporta. Ela vai puxar a bolsa arrastando no chão e olha lá. Agora, um adulto consegue pegar aquela bolsa, colocar no ombro. Entende? Então, assim, o fardo de Deus é leve, só que a pessoa escolheu para si mesmo um fardo pesado. É uma pessoa muito arrogante, ignorante, autoritária, pão dura, sabe? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa acomodada, uma pessoa que para ela tudo dela tem que ser melhor que os outros, tudo dela é mais certo, é mais perfeito, ela acha que ela sabe mais. Então, aí você vai vendo que, poxa, a vida é muito difícil, é difícil. E Deus já sabia de tudo isso lá atrás. Entende? Mas aqui fora, no mundo, você vai ter que conviver com outras pessoas. Um filho, ou então quando não é o filho, porque o filho foi embora de casa, marido, esposa. Mas na igreja vai ter irmãos na igreja que vão ter os mesmos defeitos da sua ex-mulher, do seu ex-marido. Vai ter os mesmos defeitos que você. Eu também tenho defeitos, todos nós temos. Então, assim, o erro do outro... Por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não olha no tiro que está no seu olho? Não foi isso que Jesus ensinou? Então, irmãos, os defeitos, eles sempre vão existir em todos nós. Só que a gente precisa parar de julgar o próximo, de criticar o defeito do outro e começar a olhar para os nossos próprios defeitos. Entender que às vezes o outro é um fardo pesado nas nossas costas, mas a gente também é um fardo para o outro. Né? A convivência dois, em qualquer relação, amizade, na igreja, a relação familiar, sempre vai ter alguém que vai ter um defeito numa área, né? Todos nós vamos ter. E a convivência a dois é difícil.
Principalmente se for dentro de uma casa. Então, assim, não adianta você ficar olhando, eu vou criticar aquela irmã que fala demais, aquela outra irmã chega na igreja com mau cheiro, aquele outro irmão. Ora ao Senhor para o Senhor trabalhar na vida daquela pessoa e mostrar para aquela pessoa que ela precisa melhorar naquela área. Para que o Espírito Santo venha trabalhar nessa área, que essa pessoa tem mais dificuldade de mudar, né? Que ele venha levantar essa pessoa espiritualmente para oração, que essa pessoa venha mudar de vida, que o Senhor venha falar com essa pessoa e trabalhar isso no coração, esse desejo de mudança no coração dessa pessoa. A mudança pode começar a partir de você, ao invés de você reclamar do outro, você orar. Ora por essas pessoas, Senhor, mostra para essas irmãs que elas são muito fofoqueiras, mostra para essas irmãs, tira dessas irmãs a vaidade, a soberba, tira desse homem, tira dessa mulher, muda esse homem, essa mulher. E Deus muda, nem que seja, às vezes, pela dor, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa não aceita ser mudada, mas no que ela está errada, mas o Senhor trabalha de várias formas. Deus permite que a pessoa perca algumas coisas, né? Algumas irmãs chegam a perder o casamento, são muito autoritárias. Perdem o casamento, destrói a família toda, por elas serem daquele jeito, ansiosas, briguentas. Alguns irmãos também perdem tudo, perdem dinheiro, prosperidade. E Deus ele permite isso e até a mesma enfermidade para aquela pessoa, naquele momento, no final da vida, se arrepender. Porque, como eu falei durante a mensagem, cada dia é uma oportunidade de mudança, é uma chance que Deus está dando para a pessoa mudar, para a pessoa entender que ela está errada, que ela precisa de mudar. Todo dia é um dia que você tem que aceitar Jesus diferente na sua vida, aceitar Jesus na sua vida financeira, aceitar Jesus, não só aceitar e se batizar nas águas, mas aceitar Jesus no seu guarda-roupa, aceitar Jesus na sua casa, no seu casamento, aceitar Jesus na sua maternidade, na sua forma de ser mãe, entende? De ser esposa, de ser marido, de ser pai. É aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? É ser como Jesus. É falar, não, vou fazer o que Jesus quer que eu faça nessa área da vida, na área profissional, na área financeira, nos meus estudos, no meu trabalho, na minha casa. Então, assim, não adianta você ficar reparando nos outros, reclamando do defeito dos outros, se você também tem defeitos. A gente tem que orar pelos nossos defeitos e pelos defeitos dos outros. Entende? Não é conviver 100% com aquela pessoa, nossa, ficar grudada, mas é orar para que aquela pessoa venha pelo menos se salvar. Entende, irmãos? Porque o fardo que Deus escolhe para a nossa vida é um fardo leve. Nós também, se a gente se casar com a pessoa errada, a gente vai ser um fardo pesado para aquela pessoa. Mas se a gente estivesse lá atrás, a irmã que está reclamando, o irmão que está reclamando, talvez se lá atrás tivesse casado com a pessoa certa, talvez você teria um fardo mais leve, talvez não, com certeza. E você seria um fardo mais leve para o outro também. O outro não teria tantas reclamações assim de você. Por quê? Porque essas reclamações vêm justamente desse erro, dessa escolha errada. As amizades também. E sim, amizades que são um fardo pesado pra gente, mas é claro que nem se compara, né? Uma amizade, um relacionamento a dois dentro de casa, de você conviver com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Até porque os relacionamentos eles podem terminar e a gente vai construindo ao longo da vida novos relacionamentos. Então você pode escolher depois de uma certa idade sair da casa do seu pai e da sua mãe. Você como mãe, você pode pedir pro seu filho e viver a vida dele. Então é uma escolha. Escolher terminar um relacionamento para construir um novo relacionamento, uma nova amizade. Sabe? Então tem gente que não aceita. Tem gente que prolongou o relacionamento. Tem gente que prolongou, já falei isso durante a mensagem, prolongou um tempo na casa do pai e da mãe, ou o pai e a mãe que pressionou demais o filho para permanecer com ele, porque ficou com medo de ficar sozinho, não confiou que Deus faria essa confiança, o próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele preenche esse vazio da pessoa que saiu de casa. O próprio Deus, ele preenche. A gente deveria confiar mais no Senhor e não nas pessoas. Às vezes a pessoa não confia, mas morar sozinho, viver sozinho, será que eu vou conseguir? Prefere continuar ali com conflitos, entende? Então nós também erramos. Quando a gente não escolhe aceitar Jesus todos os dias. Não é só aceitar lá atrás e se batizar nas águas. Falar, eu confesso que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. É você aceitar Jesus nas suas escolhas. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Permanecer do lado desse filho, permanecer do lado desse pai, dessa mãe, é permanecer nessa empresa. Você quer crescer na empresa, mas será que Deus quer que você cresça? Ele pode até ter te prometido, olha, eu faço você crescer, mas você vai sofrer as consequências. Eu dou um filho, mas você vai sofrer as consequências. Você quer casar com essa mulher, com esse homem, eu até abençoo, dou filhos para o casal, mas vocês vão sofrer a consequência desse casamento, porque uma coisa é Deus te abençoar naquela área, naquela empresa, naquele casamento. Outra coisa é você falar que foi Deus que escolheu aquela empresa para você, ou que foi Deus que escolheu aquele cônjuge para você.
Deus abençoa o casal que quer comprar um carro, que quer trocar de casa. Mas ele não escolheu exatamente aquela pessoa. Entende? Às vezes Deus abençoa a compra, mas você vai sofrer as consequências da compra. Deus abençoa o casamento, mas você vai sofrer as consequências daquele casamento. Deus abençoa a faculdade, Deus abençoa o concurso, Deus abençoa você naquele trabalho. Deus abençoa você que quer ficar com o filho dentro de casa, ou o filho que quer ficar na casa da mãe, mas você vai sofrer as consequências, que é justamente esses atritos. Essas são as consequências. É aquela convivência que foi aos trancos e barrancos. Já poderia ter terminado isso logo, poderia não ter nem começado em alguns casos. Mas a pessoa insistiu, persistiu, e aí foi chegando um ponto na vida que não dá mais. Amém? Então, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você sentiu que Deus falou no seu coração, irmão, curte esse vídeo. Compartilhe com alguém se você sentir no coração. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima mensagem. Tchauzinho.